Filho volta para casa e encontra seus pais abandonados e sozinhos na chuva. O que acontece depois? A porta do apartamento se abriu com um rangido seco. Rafael encostou a mala no corredor e respirou fundo. 5 anos. 5 anos desde que saiu daquela cidade do interior de Minas Gerais rumo a São Paulo, perseguindo uma carreira que prometia mudar sua vida. E mudou. Mas não da forma que esperava. O cheiro de mofo invadiu suas narinas. Algo estava errado. Muito errado. O apartamento que ele alugara para os pais estava silencioso demais, escuro demais. Rafael acendeu a luz da sala e seu coração gelou. As paredes, antes bem cuidadas, agora mostravam manchas de umidade. Os móveis que ele mesmo escolhera com tanto carinho estavam cobertos por uma camada fina de poeira. Mamãe, papai! Silêncio. Rafael caminhou pela sala, seus passos ecoando no piso frio. Na cozinha, a pia estava vazia. A geladeira, quando aberta, revelou apenas alguns poucos itens vencidos. Seu estômago embrulhou. Onde estavam seus pais? Ele puxou o celular do bolso e discou o número da mãe. Nada. Caixa postal. Tentou o do pai. O mesmo silêncio eletrônico que o perseguia há semanas. Desde que perdeu o emprego na multinacional, Rafael vinha adiando aquela visita, prometendo a si mesmo que resolveria primeiro sua própria situação antes de encarar a família. Que filho egoísta eu fui! A culpa apertou seu peito como um torno. Rafael saiu do apartamento e desceu as escadas correndo. Precisava de respostas. A síndica do prédio, Dona Marlene, sempre soube de tudo o que acontecia naquele edifício. Ela abriu a porta com o rosto cansado de quem já viu demais na vida. Dona Marlene, meus pais, o senhor e a Dona Célia, a senhora sabe onde eles estão? A mulher suspirou cruzando os braços. Rafael, meu filho, faz mais de 2 meses que eles saíram daqui. Como assim saíram? Para onde? O aluguel atrasou, Rafael. 3 meses seguidos. Tentei ligar para você, mandei mensagem, mas nunca consegui falar. Eles não tinham como pagar. Tive que pedir que saíssem. Rafael sentiu o chão fugir sob seus pés. Durante os últimos meses, afundado em dívidas e desempregado, ele bloqueara números desconhecidos, ignorara mensagens de cobrança, isolara-se do mundo, e nesse isolamento abandonara quem mais precisava dele. Dona Marlene, por favor, a senhora tem alguma ideia de onde eles podem ter ido? A síndica balançou a cabeça, seus olhos revelando pena genuína. Eles não disseram nada. Só pegaram algumas malas e foram embora. Seu pai estava muito abatido, Rafael. E sua mãe, ela chorou muito. As palavras atingiram Rafael como socos. Ele se despediu e voltou para a rua. A chuva fina começando a cair sobre São Paulo. Precisava encontrá-los. Mas por onde começar em uma cidade com 12 milhões de habitantes? Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Rafael caminhou pelas ruas do bairro da Muca, observando cada rosto, cada esquina. A chuva engrossava, transformando as calçadas em pequenos rios. Ele pensou nos abrigos, nos locais onde pessoas em situação de vulnerabilidade costumavam se reunir. Seria possível que seus pais... Não, ele não conseguia nem completar o pensamento. Ao passar por uma praça, Rafael viu um grupo de pessoas abrigadas sob a marquise de uma igreja. Aproximou-se, o coração batendo descompassado. Observou cada rosto enrugado pela vida, cada olhar cansado. Nada. Seus pais não estavam ali. Com licença, o senhor está procurando alguém? Uma mulher jovem, vestindo um colete de voluntária, se aproximou com um sorriso gentil. Meus pais, eles podem estar precisando de ajuda. Eu não sei onde eles estão. Rafael mostrou uma foto no celular. A mulher estudou a imagem com atenção. Não vi essas pessoas por aqui, não, mas se quiser, posso perguntar aos outros voluntários. Às vezes, alguém se lembra.
Por favor, qualquer informação ajuda. Enquanto a voluntária se afastava para consultar seus colegas, Rafael sentou-se em um banco molhado, indiferente à chuva que agora caía pesada. Como chegar àquele ponto? Como deixara tudo desmoronar dessa forma? Ele se lembrava do dia em que saiu de Itabira, sua cidade natal. A despedida no terminal rodoviário. O abraço apertado da mãe, Célia, que segurou suas mãos e disse com os olhos marejados: "Vai, meu filho, conquista São Paulo, mas não esquece de nós." E o pai, Antônio, homem de poucas palavras, que apenas colocou a mão em seu ombro e assentiu com a cabeça, o orgulho brilhando em seu olhar. Nos primeiros anos, Rafael cumpriu a promessa. Ligava toda semana, enviava dinheiro, visitava nas festas de fim de ano. Quando conseguiu o emprego na multinacional e o salário aumentou, trouxe os pais para São Paulo. Alugou aquele apartamento, garantiu que não faltasse nada. Mas então veio a demissão, a economia despencando, as contas acumulando, o orgulho ferido. Rafael começou a se distanciar, inventando desculpas para não atender ligações, para não fazer as transferências mensais. Afinal, ele mesmo estava afundado. Como poderia cuidar de alguém se nem de si conseguia cuidar? A voluntária retornou, trazendo um homem mais velho ao seu lado. Seu Joaquim aqui disse que viu um casal parecido com a descrição. Conta para ele, seu Joaquim. O idoso coçou a barba grisalha, pensativo. Tem um casal de mais idade que apareceu por aqui faz umas semanas. Ficaram alguns dias na ocupação ali da rua Bresser. Mas não sei se continuam lá. Rafael levantou-se num pulo. Pode me levar lá? A ocupação era um prédio abandonado de 7 andares, com janelas quebradas e paredes pichadas. Seu Joaquim guiou Rafael até a entrada, onde um grupo de moradores conversava ao redor de um tambor com fogo. A chuva caía forte agora, criando pequenas cachoeiras pelas rachaduras da fachada. Rafael sentiu um aperto no peito ao imaginar seus pais naquele lugar. Boa noite. Estou procurando meus pais, um homem e uma mulher, ele com uns 60 e poucos anos, ela um pouco mais nova. Alguém viu? Uma mulher de cabelos pretos amarrados respondeu sem tirar os olhos do fogo. Tem muita gente aqui, moço. Como são eles? Rafael mostrou a foto. Alguns se aproximaram para ver melhor. Um jovem magro, com um bebê no colo, acenou com a cabeça. Eu vi esse casal, sim. Eles ficaram no 4º andar, mas saíram faz uns dias. Não sei para onde foram. Eles estavam bem? Precisando de alguma coisa? O rapaz trocou olhares com os outros antes de responder. Olha, moço, ninguém está aqui porque quer, entende? Todo mundo está precisando de alguma coisa. Seu pai tossia bastante. E sua mãe? Ela parecia muito preocupada com ele. Rafael sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Seu pai sempre teve problemas respiratórios. E a umidade daquele lugar devia ter piorado tudo. Alguém sabe para onde eles foram quando saíram daqui? A mulher de cabelos pretos finalmente olhou para Rafael. Ouvi sua mãe comentando sobre voltar para o interior. Algo sobre uma irmã em Minas. Não sei mais que isso. Tia Neuza, claro, a irmã mais velha de sua mãe, morava em Governador Valadares. Rafael não falava com ela há anos, mas era a única possibilidade que fazia sentido. Muito obrigado, de coração. Ele saiu correndo da ocupação, a chuva fustigando seu rosto. Precisava chegar em casa, pegar seus documentos, descobrir um jeito de ir até Valadares. Mas quando chegou ao ponto de ônibus, percebeu que estava sem dinheiro. A carteira tinha apenas R$ 12. Não era o suficiente nem para uma passagem de ônibus urbano completa, quanto mais para uma viagem intermunicipal. Rafael encostou-se no abrigo do ponto, vendo a água da chuva escorrer pelo asfalto. Como tudo dera tão errado. Há 5 anos, ele era o filho exemplar, o orgulho da família. Agora, era um homem falido procurando pelos pais que abandonou. Uma caminhonete parou ao seu lado, buzinanando levemente. Rafael olhou e reconheceu o motorista. Carlos, um ex-colega da multinacional. Rafael? Cara, que coincidência! Entra aqui, você está encharcado. Rafael hesitou por um segundo antes de entrar no veículo.
O calor do ar-condicionado contrastava com o frio que sentia por dentro. Valeu, Carlos. Eu estava precisando mesmo. Cara, faz tempo que não te vejo. Como você tá? Conseguiu outro trampo depois da demissão? Rafael respirou fundo. Poderia mentir, manter as aparências. Mas estava cansado demais para isso. Não, Carlos, não consegui. E agora estou procurando meus pais. Eles estão passando por uma situação difícil e eu preciso encontrá-los. Carlos dirigiu em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Onde eles estão? Acho que em Governador Valadares. Mas eu não tenho grana nem para passagem de ônibus, cara. Tô quebrado. Olha, eu não posso te levar até lá, mas posso te ajudar com a passagem. Quanto precisa? Rafael sentiu um nó na garganta. Orgulho e necessidade travavam uma batalha interna. Carlos, eu não posso aceitar isso. Relaxa, cara. Já passei por perrengue também. E família é família. Quanto? A passagem deve custar uns 150, 160 reais. Carlos pegou a carteira e tirou 200 reais, estendendo para Rafael. Pega e toma um lanche na rodoviária. Você parece que não come há dias. Rafael aceitou o dinheiro, as palavras faltando para expressar a gratidão que sentia. Eu vou te devolver, Carlos. Juro que vou. Quando você puder, sem pressa. Agora me diz onde você quer descer. Carlos deixou Rafael próximo à rodoviária do Tietê. Antes de sair do carro, Rafael apertou a mão do amigo com força. Obrigado, cara. De verdade. Você não faz ideia do quanto isso significa. Vai lá buscar seus pais, Rafael, e depois me conta como foi. A rodoviária estava movimentada, apesar do horário avançado. Rafael comprou uma passagem para o primeiro ônibus da manhã seguinte, às 5h40. Faltavam ainda 7 horas. Ele se acomodou em um dos bancos do saguão, observando o vai e vem de pessoas com suas vidas, seus destinos, suas histórias. Ali, naquele banco desconfortável, Rafael finalmente permitiu que as emoções represadas viessem à tona. Chorou baixinho, encolhido, pensando em tudo que perdera por orgulho, por medo, por egoísmo. Pensou no pai tossindo naquele prédio abandonado, na mãe preocupada sem ter com quem contar. Um segurança se aproximou. Tá tudo bem, jovem? Rafael enxugou o rosto com a manga da camisa. Tá sim, só cansado. O segurança assentiu e se afastou. Rafael fechou os olhos, mas o sono não veio. Passou a noite em claro, repassando memórias, planejando o que diria quando encontrasse seus pais, se é que os encontraria. O ônibus deixou São Paulo quando o céu ainda estava escuro. Rafael encostou a cabeça na janela fria, observando a cidade gigante ir ficando para trás. A paisagem urbana gradualmente dava lugar a estradas, campos, pequenas cidades do interior. Ele pegou o celular e tentou mais uma vez ligar para a tia Neuza. Chamou, mas ninguém atendeu. Não sabia se o número ainda era o mesmo depois de tantos anos. Talvez ela tivesse mudado. Talvez nem morasse mais em Valadares. A incerteza corroía Rafael por dentro. E se seus pais não estivessem lá? E se ele fizesse toda aquela viagem para nada? Moço, vai descer em Valadares mesmo? Uma senhora idosa ao seu lado puxou conversa. Ela carregava uma sacola de crochê no colo e sorria com gentileza. Vou sim, senhora. Vai visitar parentes? Meus pais. Faz tempo que não os vejo. A senhora assentiu com compreensão. Família é tudo, meu filho. Nunca deixe passar muito tempo sem ver quem a gente ama. A vida passa rápido demais. As palavras ecoaram na mente de Rafael. Ele olhou para a senhora e viu a sabedoria que só os anos trazem. A senhora tem razão. Eu cometi erros. Deixei o tempo passar demais. Ainda dá para consertar, moço. Enquanto a gente está vivo, sempre dá. Conversaram durante boa parte da viagem. A senhora, Dona Amélia, contou sobre seus 8 filhos, 19 netos e 4 bisnetos. Falou sobre como a família sempre fora sua maior riqueza, mesmo tendo passado por momentos difíceis financeiramente. Quando eu perdi meu marido,
Foram meus filhos que me seguraram. E quando minha filha mais nova ficou doente, foi a família toda que se juntou para cuidar dela. Dinheiro vai e vem, meu filho, mas família é para sempre. Rafael absorveu cada palavra. Aquela conversa simples com uma desconhecida em um ônibus estava remexendo algo profundo em seu interior. O ônibus fez uma parada em Teófilo Otoni para almoço. Rafael comprou um marmitex barato e comeu rapidamente. Ainda tinha que economizar o pouco dinheiro que sobrara. De volta ao ônibus, a paisagem mineira se revelava em sua beleza acidentada. Montanhas, vales, a vegetação característica do interior. Rafael dormiu por algumas horas e acordou com o ônibus já entrando em Governador Valadares. A cidade se espalhava ao longo do Rio Doce, com seus morros e construções que misturavam o antigo e o moderno. Eram quase 6 da tarde, quando desceu na rodoviária. O calor úmido do fim de tarde o envolveu imediatamente. Rafael pegou um papel onde tinha anotado o endereço antigo da tia Neuza. Rua Dona Cesarina, número 342, bairro Santa Rita. Pediu informações e soube que ficava relativamente perto. Decidiu ir a pé para economizar. Carregando apenas uma mochila pequena, Rafael caminhou pelas ruas da cidade, observando o movimento típico de fim de tarde no interior. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando nas calçadas, o comércio começando a fechar. 20 minutos depois, chegou à rua Dona Cesarina. Seu coração acelerou. O número 342 era uma casa simples, pintada de azul claro, com uma pequena varanda na frente. Rafael respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher de uns 50 anos atendeu. Não era a tia Neuza. Boa tarde. Eu estou procurando a dona Neuza. Ela ainda mora aqui? A mulher fez que não com a cabeça. Dona Neuza se mudou faz uns 3 anos. Foi para Belo Horizonte morar com a filha. O chão pareceu desabar sob os pés de Rafael mais uma vez. A senhora por acaso sabe se passou por aqui um casal de idosos recentemente? Meu pai e minha mãe, eles podem ter vindo procurar a dona Neuza. Não, moço, não vi ninguém não, mas deixa eu chamar meu marido, ele fica mais em casa. Um homem corpulento apareceu na porta. Que foi, meu bem? A mulher explicou rapidamente. O homem coçou a cabeça, pensativo. Olha, faz umas 2 semanas que vi um casal de idade perguntando pela dona Neuza aqui na porta. Eu disse que ela tinha mudado. Eles ficaram meio perdidos, sabe? Sem saber para onde ir. Rafael sentiu um frio na espinha. O senhor sabe para onde eles foram? Não sei não, rapaz. Eles agradeceram e foram embora. Mas me lembro que o homem tossia bastante. Fiquei até preocupado. Era eles? Tinha que ser. O senhor não tem ideia de onde eles podem ter ido? O homem pensou por um momento. Olha, tem um abrigo ali na Rua Prudente de Moraes que ajuda gente em situação de necessidade. Talvez eles tenham procurado lá. Ou a Pastoral da Pessoa em situação de rua, que fica perto da catedral. Rafael anotou mentalmente os lugares e agradeceu ao casal. Já estava escurecendo. Decidiu primeiro tentar o abrigo da Rua Prudente de Moraes. O abrigo era uma construção térrea, simples, com paredes pintadas de branco e uma placa discreta na entrada. Centro de Acolhida, São Vicente de Paulo. Rafael tocou a campainha e uma freira atendeu. Boa noite, meu filho. Posso ajudar? Irmã, eu estou procurando meus pais. Eles podem ter passado por aqui nas últimas semanas. O nome deles é Antônio e Célia. A freira fez sinal para que ele entrasse. Vamos ver nos nossos registros. Acompanhe-me. O interior era limpo e organizado. Havia um refeitório pequeno, alguns quartos coletivos, uma sala de estar onde algumas pessoas assistiam televisão. A freira, que se apresentou como irmã Luciana, levou Rafael até uma pequena sala administrativa. Ela abriu um caderno de registros e começou a folhear. Antônio e Célia. Qual o sobrenome? Santos. Antônio Santos e Célia Santos.
A freira passou o dedo pelas páginas, lendo atentamente cada nome. Rafael mal conseguia respirar de tanta ansiedade. Sim, eles estiveram aqui. Chegaram no dia 23 de dezembro. Rafael olhou para o calendário na parede. Hoje era dia 11 de janeiro. Fazia menos de 3 semanas. Eles ainda estão aqui? A freira balançou a cabeça negativamente. Ficaram apenas 4 dias. Seu pai estava muito doente, com uma tosse forte e febre. Conseguimos que ele fosse atendido no posto de saúde. O médico passou uns remédios para a bronquite. Sua mãe ficou muito preocupada. E depois, para onde eles foram? Irmã Luciana virou mais algumas páginas. Aqui diz que eles saíram no dia 27. Sua mãe comentou que iam tentar voltar para a cidade natal deles. Ela mencionou, deixa eu ver, Itabira. É isso, Itabira. Rafael sentiu uma mistura de alívio e desespero. Alívio porque finalmente tinha uma pista concreta. Desespero porque Itabira ficava a mais de 400 quilômetros dali. A senhora sabe como eles foram? Eles tinham dinheiro para passagem? A freira suspirou, seus olhos revelando compaixão. Fizemos uma vaquinha aqui no abrigo entre os funcionários e voluntários. Conseguimos juntar o suficiente para 2 passagens de ônibus. Não era muito, mas dava para chegar. Seu pai ainda estava fraco, mas sua mãe insistiu que ele ficaria melhor em casa deles. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. A bondade daquelas pessoas, ajudando seus pais quando ele próprio os havia abandonado, era demais para suportar. Muito obrigado, irmã. A senhora não faz ideia do quanto me ajudou. A freira colocou a mão no ombro de Rafael. Meu filho, posso fazer uma pergunta? Pode. Onde você estava quando seus pais precisaram de você? A pergunta foi como um soco no estômago. Rafael baixou a cabeça, a vergonha inundando cada fibra de seu ser. Eu estava perdido. Perdi meu emprego. Entrei em dívidas e achei que precisava resolver minha vida primeiro, antes de poder ajudá-los. Fui um covarde. A freira apertou seu ombro com mais força. Reconhecer o erro já é o primeiro passo para consertar. Seus pais amam você, isso eu pude ver no olhar de sua mãe. Ela falava de você com tanto orgulho, dizendo que você estava construindo uma vida grande em São Paulo. Ela ainda acredita em mim? Mãe sempre acredita, meu filho. Agora vá buscar eles. E quando encontrar, peça perdão. Não é tarde demais. Rafael saiu do abrigo com uma determinação renovada. Já era noite, tarde demais para pegar um ônibus para Itabira. Teria que esperar até a manhã seguinte. Com o pouco dinheiro que tinha, conseguiu pagar uma dormida em uma pensão barata perto da rodoviária. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro e um ventilador velho que fazia mais barulho que ventilava. Rafael deitou-se e pegou o celular. Abriu o álbum de fotos e começou a rolar as imagens antigas. Encontrou uma foto de 2 anos atrás, no aniversário de 60 anos do pai. Toda a família reunida na pequena casa em Itabira. Ele estava lá, sorridente, abraçado aos pais. Como tudo mudou tão rápido. Rafael ligou para Itabira e conseguiu falar com um primo, Marcelo. Marcelo, é o Rafael. Você viu o tio Antônio e a tia Célia por aí recentemente? Rafael? Cara, faz tempo? Não vi não. Eles estão em São Paulo com você, né? É uma longa história. Eles podem estar voltando para Itabira. Se você vir eles, me liga urgente, por favor. Claro, primo. Tá tudo bem? Vai ficar. Obrigado. Rafael desligou e se deitou novamente. Olhou para o teto manchado do quarto, ouvindo o barulho da cidade lá fora. Carros passando, pessoas conversando, a vida seguindo seu curso. Amanhã ele iria para Itabira. E lá, de alguma forma, encontraria seus pais. Tinha que encontrar. O ônibus para Itabira saiu às 7 da manhã. Rafael conseguiu comprar a passagem com o que restava do dinheiro de Carlos, ficando apenas com alguns trocados no bolso. A viagem seria longa, com várias paradas pelo caminho. Enquanto o ônibus cortava as estradas mineiras, Rafael observava a paisagem do interior. Pequenas cidades,
plantações, morros cobertos de vegetação. Tudo tão diferente da selva de concreto de São Paulo. Ele pensava em como seus pais devem ter se sentido fazendo aquele mesmo trajeto, doentes, sem dinheiro, dependendo da caridade de estranhos. A culpa pesava como uma pedra no peito. O celular tocou. Era Marcelo. Rafael, perguntei para a tia Rosa e ela disse que viu o tio Antônio e a tia Célia ontem. Eles estavam na Praça da Matriz. Eles estão bem? Onde eles estão ficando? Não sei, primo. A tia Rosa só viu eles passando. Tentou chamar, mas parece que eles não ouviram. Obrigado, Marcelo. Eu tô indo para aí. Chego no fim da tarde. Rafael desligou com o coração acelerado. Eles estavam vivos, estavam em Itabira. Só precisava encontrá-los agora. As horas se arrastavam. O ônibus fez paradas em Ipatinga, Coronel Fabriciano, João Monlevade. Em cada cidade, Rafael sentia a ansiedade crescer. Estava tão perto agora. Finalmente, às 4:30 da tarde, o ônibus entrou em Itabira, a cidade natal de Rafael, onde crescera, onde aprendera os primeiros valores com seus pais. As ruas familiares traziam memórias de uma época mais simples, mais feliz. Desceu na rodoviária e saiu caminhando rapidamente em direção ao centro da cidade. A Praça da Matriz ficava a poucos quarteirões. Se seus pais estavam perambulando por ali, tinha que encontrá-los. A praça estava movimentada com o fim de tarde. Idosos conversando nos bancos, crianças brincando, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos. Rafael percorreu cada canto com os olhos, procurando aqueles rostos que conhecia desde sempre. Nada. Sentou-se em um banco, a frustração começando a tomar conta. Onde eles poderiam estar? Você está procurando alguém, rapaz? Um senhor idoso, sentado no banco ao lado, observava Rafael com curiosidade. Meus pais, Antônio e Célia Santos. O senhor conhece eles? O velho coçou a barba branca. Antônio Santos. Esse nome me soa familiar. Ele não trabalhava na antiga fábrica de tecidos? Isso mesmo. O senhor sabe onde ele mora? Não sei não, filho. Mas vi um casal parecido com sua descrição ali perto da Igreja Velha, ontem de tarde. Estavam sentados na escadaria. Rafael levantou-se de um salto. A Igreja Velha de São José? Essa mesma. Rafael saiu correndo. A igreja de São José ficava no alto de um morro, na parte antiga da cidade. Subiu as ruas íngremes com o fôlego curto, o coração batendo acelerado tanto pelo esforço quanto pela expectativa. Quando chegou ao topo, a igreja estava ali, imponente, com sua arquitetura colonial preservada. Mas não havia ninguém na escadaria. Rafael aproximou-se e viu que a porta da igreja estava entreaberta. Entrou devagar, o som de seus passos ecoando no interior silencioso. Alguns bancos adiante, duas figuras estavam ajoelhadas, rezando. O coração de Rafael quase parou quando reconheceu a postura curvada do pai, o lenço florido que a mãe sempre usava na cabeça. Por um momento, ficou paralisado, incapaz de se mover ou falar. Apenas observou seus pais ali, rezando, provavelmente pedindo a Deus por alívio, por ajuda, por esperança. Rafael caminhou devagar pelo corredor central da igreja. Cada passo parecia ecoar não apenas no espaço físico, mas em sua alma. Quando estava a apenas 3 bancos de distância, sua mãe virou a cabeça. O olhar dele se encontrou. Por um segundo que pareceu uma eternidade, Célia apenas ficou ali, congelada, como se estivesse vendo uma aparição. Então, seus olhos se encheram de lágrimas. Rafael? A voz dela saiu como um sussurro rouco, carregado de uma mistura de incredulidade e emoção. Antônio virou-se também, e Rafael viu como seu pai estava mais magro, mais envelhecido, mais frágil do que se lembrava. Oi, mãe. Oi, pai. As palavras saíram simples, mas carregadas de todo o peso dos últimos meses. Célia levantou-se trêmula e caminhou em direção ao filho. Quando chegou perto, ergueu a mão como se fosse tocar o rosto dele, mas hesitou. Você está mesmo aqui? Não é um sonho?
Rafael segurou a mão da mãe e a colocou em seu rosto, as lágrimas correndo livremente agora. Não é sonho, mãe. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Célia desabou nos braços do filho, soluçando. Rafael a abraçou com força, sentindo como ela estava mais leve, mais frágil. Antônio se aproximou devagar, apoiando-se no encosto dos bancos. Quando chegou perto, Rafael estendeu um braço e puxou o pai para o abraço também. Ali, no silêncio daquela igreja antiga, os três permaneceram abraçados, chorando. Não havia palavras que pudessem expressar a dor da separação, o alívio do reencontro, a complexidade de tudo que havia acontecido. Meu filho! Meu filho! Célia repetia entre soluços, acariciando o rosto de Rafael, como se precisasse confirmar que ele era real. Depois de longos minutos, eles se soltaram. Rafael olhou para os pais com mais atenção. Antônio estava visivelmente doente, seu rosto pálido e os olhos fundos. Célia tinha manchas escuras sob os olhos, sinais de noites mal dormidas e preocupação constante. As roupas de ambos estavam limpas, mas gastas, remendadas em alguns lugares. Vocês estão bem? Cadê estão ficando? Antônio tossiu antes de responder, sua voz fraca. A gente está sobrevivendo, filho. Célia segurou a mão de Rafael. Depois que saímos do apartamento em São Paulo, tentamos te ligar tantas vezes. Mandamos mensagens, mas você nunca respondia. A gente não sabia o que fazer. Rafael fechou os olhos, a culpa perfurando seu peito como uma faca. Eu sei, mãe. Eu sei, e não tenho desculpa. Eu perdi meu emprego, entrei em dívidas, e em vez de pedir ajuda, em vez de ser honesto com vocês, eu fugi. Bloqueei os números, me isolei. Fui um covarde. Fui o pior filho que vocês podiam ter. Não fala assim, Antônio interrompeu com firmeza, apesar da voz fraca. Você é nosso filho, a gente ama você, mas eu abandonei vocês quando mais precisavam de mim. Rafael exclamou, a voz quebrando. Vocês viveram em prédio abandonado, passaram fome, frio, ficaram doentes, e eu não estava lá. Que filho faz isso? Célia apertou a mão dele com força. Um filho humano, Rafael. Um filho que também estava sofrendo, que também estava perdido. A gente nunca deixou de acreditar em você. Como vocês podem me perdoar tão fácil assim? Antônio sentou-se no banco, cansado. Rafael e Célia sentaram-se ao lado dele. Porque a gente já perdoou faz tempo, o pai respondeu. Lá em São Paulo, quando tivemos que sair do apartamento, sua mãe quis ficar com raiva de você. Mas eu disse para ela, nosso filho está passando por algo difícil, e quando ele conseguir, ele vai nos procurar. Eu tinha certeza disso, e eu estava certo, Antônio continuou, colocando a mão trêmula sobre a de Rafael. Você está aqui agora, é isso que importa. Rafael abraçou o pai novamente, sentindo os ossos proeminentes sob a camisa. Vamos sair daqui, vocês precisam comer, descansar. Onde vocês estão dormindo? Célia trocou um olhar com Antônio antes de responder. A gente está ficando na casa de Dona Geralda. Você lembra dela? A vizinha antiga nossa. Lembro sim. Ela aceitou vocês lá? Ela ofereceu um quartinho nos fundos. A gente ajuda ela com as tarefas da casa. Seu pai faz uns bicos quando consegue. Mas ele está muito fraco, Rafael. Precisa de um médico de verdade. Ele vai ter, eu prometo. Vamos dar um jeito nisso tudo. Rafael ajudou os pais a se levantarem e os três saíram da igreja. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de Itabira com tons de laranja e rosa. Caminharam devagar pelas ruas da cidade antiga, Antônio parando algumas vezes para recuperar o fôlego. A casa de Dona Geralda era uma construção simples de 2 andares, com pintura descascada, mas bem cuidada. A senhora já estava na porta quando chegaram, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Dona Geralda, a senhora se lembra de mim? Sou o Rafael, filho do Antônio e da Célia. A mulher de uns 70 anos sorriu amplamente.
Como não lembrar? Menino, você cresceu tanto. Sua mãe me contou que você estava em São Paulo. Estava, mas agora vim buscar meus pais. Dona Geralda, eu não sei como agradecer à senhora por ter acolhido eles. Imagina, menino. A gente ajuda quem precisa. Seu pai e sua mãe são gente boa, trabalhadora. Entraram aqui sem pedir nada de mão beijada, sempre ajudando no que podem. Rafael sentiu mais uma vez o contraste entre a bondade de estranhos e sua própria ausência. Dona Geralda mostrou o quartinho onde os pais estavam ficando. Era pequeno, com apenas uma cama de casal velha, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o quintal. Mas estava limpo e organizado. Vocês têm roupas? Outras coisas? Célia apontou para 2 malas pequenas no canto do quarto. É só isso que a gente conseguiu trazer de São Paulo. O resto a gente teve que deixar. Rafael sentou-se na cama ao lado do pai. Pai, a gente precisa te levar num médico amanhã mesmo. Essa tosse não tá boa. Filho, médico custa caro. Exames, remédios. A gente não tem como pagar. Eu dou um jeito. Não importa como, mas eu dou. Célia sentou-se do outro lado da cama. Rafael, você disse que perdeu seu emprego. Como você vai conseguir dinheiro? Rafael respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto. Eu não sei ainda, mãe. Eu vim para cá com quase nada. Um amigo me emprestou dinheiro para passagem. Mas eu vou conseguir. Vou trabalhar em qualquer coisa, fazer bico, o que for preciso. Mas primeiro a gente resolve a saúde do pai. Antônio começou a tossir novamente. Uma tosse profunda que sacudia seu corpo inteiro. Célia pegou um copo d'água e ajudou o marido a beber. Há quanto tempo ele está assim? Piorou muito nas últimas semanas. O frio de São Paulo não fez bem para ele, e dormindo naqueles lugares... Célia não completou a frase, os olhos marejando. Isso acaba hoje. A partir de agora, eu cuido de vocês, como deveria ter feito desde o começo. Dona Geralda bateu na porta. Gente, fiz uma janta simples. Arroz, feijão e uns ovos mexidos. Estão convidados. Durante o jantar, Rafael observou como seus pais comiam com uma fome contida, como quem não está acostumado a ter refeições regulares. Dona Geralda serviu porções generosas e insistiu para que repetissem. Depois da janta, Rafael pediu licença e saiu para dar uma volta, precisando de ar fresco para processar tudo. Caminhou pelas ruas familiares de Itabira, passando pela antiga escola onde estudou, pela praça onde jogava bola com os amigos, pelo bar onde seu pai costumava tomar cerveja aos domingos. Parou em frente ao bar. Era o mesmo de sempre, com suas mesas de plástico na calçada e o som alto de sertanejo tocando. Entrou e reconheceu o dono, seu Manuel, um amigo de longa data de seu pai. Seu Manuel, o senhor se lembra de mim? O homem de uns 60 anos olhou bem para Rafael e arregalou os olhos. Rafael? Menino, claro que lembro. Você tá imenso. Tá em São Paulo, né? Estava. Voltei hoje e preciso da sua ajuda. Rafael contou resumidamente a situação. Seu Manuel ouviu em silêncio, balançando a cabeça em alguns momentos. Seu pai é um homem de bem, Rafael. Sempre foi. Quando ele sumiu daqui para ir para São Paulo com sua mãe, a gente ficou preocupado. Mas pensamos que vocês estavam bem lá. A gente estava. Até que não estava mais. Seu Manuel, o senhor precisa de alguém para trabalhar aqui? Qualquer coisa. Lavar louça, limpar, carregar bebida. Eu preciso de dinheiro para levar meu pai no médico. Seu Manuel coçou a cabeça, pensativo. Olha, Rafael, negócio tá difícil para todo mundo, mas eu gosto do seu pai, gosto de você. Posso te dar uns turnos na cozinha, lavando louça e ajudando na preparação. Não é muito, mas é alguma coisa. Eu aceito. Quando posso começar? Amanhã mesmo, se você quiser, das 5 da tarde às 11 da noite. Pago por dia, no final do turno. Perfeito. Muito obrigado, seu Manuel. Os dois apertaram as mãos. Rafael sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Não era muito, mas era um começo. Voltou para a casa de Dona Geralda e encontrou seus pais ainda acordados, conversando baixinho no quartinho. Conseguiu um trabalho.
Começo amanhã. Em 2 dias já vou ter dinheiro para levar o pai no médico. Célia sorriu, os olhos brilhando. Meu filho, você não precisa... Preciso sim, mãe. E quero. Vocês cuidaram de mim a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar de vocês. Rafael improvisou uma cama no chão do quartinho com cobertores que Dona Geralda emprestou. Antes de dormir, ficou observando seus pais na cama, já adormecidos. Antônio respirava com dificuldade. Célia tinha uma das mãos sobre o peito do marido, como se mesmo dormindo estivesse cuidando dele. Rafael fez uma promessa silenciosa. Não importava quanto tempo levasse, ele ia reconstruir a vida deles. Ia devolver a dignidade que tinham perdido. E nunca mais os abandonaria. Rafael acordou com o barulho de Antônio tossindo. Ainda estava escuro. Levantou-se rapidamente e acendeu a luz do abajur. Seu pai estava sentado na cama, o corpo curvado enquanto tossia violentamente. Pai, tá tudo bem? Entre tosses, Antônio tentou responder. É normal. Acontece toda noite. Célia, já acordada também, pegou um pano e colocou nas costas do marido, fazendo movimentos circulares. Rafael observou a cena com o coração apertado. Aquela rotina de cuidados noturnos revelava o quanto seus pais vinham sofrendo em silêncio. Mãe, hoje de manhã eu vou no posto de saúde marcar uma consulta para o pai. Não dá para esperar mais. Rafael, sem dinheiro eles não atendem rápido. Vai demorar meses para conseguir um especialista. Então a gente vai no particular. Eu dou um jeito. Célia ia protestar, mas Rafael ergueu a mão. Mãe, por favor, deixa eu fazer isso. Deixa eu me redimir, nem que seja um pouco. Depois que Antônio se acalmou e voltou a dormir, Rafael não conseguiu mais pegar no sono. Ficou ali, sentado no chão, pensando em soluções. Com o dinheiro do trabalho no bar, levaria dias para juntar o suficiente para uma consulta particular e exames. Quando o sol começou a clarear, Rafael saiu de casa e foi até uma lan house no centro da cidade. Pagou 2 horas de computador e começou a pesquisar. Procurou por programas de assistência médica gratuita, ONGs que ajudavam pessoas com problemas respiratórios, qualquer alternativa que pudesse acelerar o atendimento de seu pai. Encontrou uma instituição chamada Amigos da Saúde, que oferecia consultas médicas gratuitas ou a preço reduzido para pessoas comprovadamente carentes. Anotou o endereço e o telefone. Às 9 da manhã, Rafael estava na porta da instituição. Era uma casa adaptada, simples, mas limpa, com uma recepcionista gentil que o atendeu. Bom dia. Eu preciso de ajuda para meu pai. Ele está com uma tosse muito forte, tem bronquite crônica e não tem condições de pagar consulta particular. A recepcionista, uma moça de uns 30 anos, pegou uma ficha. Tudo bem, vou precisar de alguns dados. Nome completo do paciente, idade, sintomas e algum comprovante de que ele realmente não tem condições financeiras. Rafael forneceu todas as informações. Explicou sobre a situação dos pais, sobre o desemprego, sobre tudo o que haviam passado. A moça ouviu com atenção e pareceu genuinamente comovida. Olha, normalmente a gente tem uma fila de espera de umas 2 semanas. Mas o caso do seu pai parece urgente. Deixa eu ver se consigo encaixar ele ainda hoje com o Dr. Paulo. Ele é pneumologista e é muito bom. Ela pegou o telefone e fez algumas ligações. Depois de uns 10 minutos, desligou com um sorriso. Consegui. Hoje às 3 da tarde. Traz seu pai aqui, tá? Rafael sentiu uma onda de alívio. Muito obrigado. Sério, muito obrigado mesmo. Imagina. É para isso que a gente existe. Rafael voltou correndo para a casa de Dona Geralda. Encontrou Célia ajudando a senhora a estender roupas no varal do quintal. Mãe, consegui uma consulta para o pai hoje às 3 da tarde. Célia largou o lençol que segurava e abraçou o filho. Meu Deus, Rafael, como você conseguiu? Encontrei uma instituição que ajuda gente que não pode pagar. Eles vão atender o pai hoje mesmo. As 2 mulheres tinham lágrimas nos olhos.
Dona Geralda deu um tapinha no ombro de Rafael. Você é um bom filho, menino. Seus pais têm sorte de ter você. Às 2:30 da tarde, Rafael, Célia e Antônio caminhavam em direção à instituição. Antônio estava fraco e precisaram parar algumas vezes para que ele descansasse. Mas finalmente chegaram. O Dr. Paulo era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor. Examinou Antônio minuciosamente, ouviu seu pulmão, fez várias perguntas sobre o histórico médico. Seu Antônio, o senhor está com uma bronquite bacteriana bem avançada. Provavelmente contraiu em algum lugar com muita umidade. Isso pode evoluir para uma pneumonia se não tratarmos agora. É grave, doutor. Pode ser se não cuidarmos direito. Mas com o tratamento correto, o senhor vai melhorar. Vou passar antibiótico, um xarope expectorante e um broncodilatador. E precisa fazer um raio-x do tórax para ver como estão os pulmões. Rafael engoliu seco. Quanto vai custar tudo isso, doutor? O médico olhou para Rafael, depois para Célia e Antônio. Viu as roupas simples, os rostos marcados pelo cansaço e pela luta. A consulta é gratuita. Os remédios... Vou dar uma receita com as opções mais baratas que consigo. Deve ficar em torno de R$ 120. E o raio-x posso pedir pelo SUS, mas vai demorar. Se quiserem fazer particular, fica uns R$ 80. Rafael fez as contas mentalmente. R$ 200. Ele não tinha nem um décimo disso. Eu preciso de uns dias para conseguir esse dinheiro, mas vou conseguir. O médico pensou por um momento. Olha, os remédios são urgentes. Não dá para esperar. E o raio-x também é importante. Deixa eu ver o que posso fazer. Ele saiu do consultório e voltou alguns minutos depois, com uma caixa de antibióticos e os outros remédios. Essas são amostras grátis que os laboratórios nos dão. Não é o tratamento completo, mas dá para começar. São 5 dias de medicação. E consegui falar com a clínica de imagem aqui perto. Eles vão fazer o raio-x do seu pai sem custo, como uma doação. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuide bem do seu pai e volte aqui em 5 dias para eu reavaliar ele. Saíram do consultório com os remédios e o encaminhamento para o raio-x. No caminho de volta, Antônio, que falava pouco, segurou o braço de Rafael. Filho, você me deixa orgulhoso. Pai, eu que deveria estar orgulhoso do Senhor, de vocês dois, a força que vocês tiveram para sobreviver a tudo isso. A força a gente encontra quando precisa, Rafael. E quando tem amor. A gente nunca desistiu porque tinha a esperança de te ver de novo. As palavras do pai ecoaram na mente de Rafael pelo resto do dia. Às 5 da tarde, ele estava no bar do seu Manuel, vestindo um avental e começando seu turno lavando louças. O trabalho era duro, repetitivo, muito diferente do que fazia na multinacional. Mas Rafael fazia cada tarefa com dedicação, agradecido pela oportunidade. Durante a noite, seu Manuel o chamou. Rafael, você está indo bem. Trabalha direito, não reclama. Se quiser, posso te dar mais alguns turnos durante a semana. Eu quero sim, seu Manuel. Preciso do dinheiro. Imagino. Seu pai está melhor? Foi no médico hoje. Precisa de tratamento e exames. Olha, Rafael, seu Manuel hesitou antes de continuar. Eu não sou rico, mas posso adiantar uma parte do pagamento. Não muito, mas uns R$ 200 eu consigo te dar agora. Aí você vai descontando do salário aos poucos. Rafael sentiu os olhos arderem mais uma vez. A bondade das pessoas, depois de tudo que fizera, era demais. Seu Manuel, o senhor não precisa. Eu sei que não preciso, mas quero. Seu pai é meu amigo há anos. E você está mostrando que é um rapaz de caráter. Aceita essa ajuda. Rafael aceitou o dinheiro com gratidão. Com aquilo, poderia comprar os remédios que faltavam para completar o tratamento do pai e ainda sobrava um pouco para a comida. Quando o turno acabou, já passava da meia-noite. Rafael voltou para a casa de Dona Geralda cansado, mas com uma sensação de realização que não sentia há meses.
Estava trabalhando honestamente, cuidando de seus pais, reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Rafael acordava cedo, ajudava a Dona Geralda com algumas tarefas da casa em troca da hospedagem, almoçava com os pais, descansava um pouco e às 5 da tarde ia para o bar trabalhar até meia-noite. Antônio começou a melhorar com a medicação. A tosse diminuiu, a febre passou e ele conseguia ficar mais tempo acordado sem se cansar tanto. Célia, vendo o marido melhor e o filho presente, parecia rejuvenescer a cada dia. Mas Rafael sabia que aquela solução era temporária. Eles não podiam viver indefinidamente na casa de Dona Geralda. Precisavam de um lugar próprio, de uma renda estável, de um futuro mais seguro. Uma noite, depois do trabalho, Rafael conversou com seu Manuel sobre isso. Seu Manuel, o senhor conhece algum lugar para alugar aqui em Itabira? Algo simples, barato? O dono do bar pensou por um momento. Tem um casinha ali na Rua das Flores que o dono está querendo alugar. Não é grande coisa, mas é limpa. Acho que ele pede uns R$ 600 por mês. Rafael fez as contas. Com o que ganhava no bar, não daria para pagar aluguel e ainda sustentar os pais. Precisava de mais renda. Seu Manuel, o senhor não precisa de mais um funcionário durante o dia? Posso fazer horário dobrado. Rafael, você já trabalha 6 horas por noite. Não aguenta muito mais que isso, não. Eu aguento. Preciso juntar dinheiro. Seu Manuel olhou para o rapaz com admiração e preocupação. Tá bom, mas só até você conseguir outro emprego melhor. Não quero que você se mate de trabalhar. A partir de amanhã, você trabalha das 2 às 5 ajudando na preparação para a noite e das 5 às 11 na cozinha. Mas nos finais de semana você descansa, ouviu? Rafael concordou. No dia seguinte, Antônio teve a consulta de retorno com o Dr. Paulo. O médico ficou satisfeito com a evolução. Seu Antônio, o senhor está respondendo bem ao tratamento. O raio-x mostrou que os pulmões estão melhorando. Mas vai precisar continuar com a medicação por mais 15 dias e evitar ambientes com muita umidade ou poeira. Doutor, ele pode trabalhar? Antônio perguntou. Depende do tipo de trabalho. Nada pesado, nada que exija muito esforço físico. Algum trabalho leve, sem exposição a produtos químicos ou poeira. Rafael teve uma ideia. Pai, o senhor sempre foi bom com contas, com organização. Talvez pudesse trabalhar ajudando em algum escritório, fazendo serviços administrativos. Antônio sorriu tristemente. Filho, quem vai contratar um velho de 64 anos, sem experiência em escritório? A gente descobre tentando, pai. Vou perguntar por aí. Rafael passou os dias seguintes perguntando em todo o comércio, escritório e estabelecimento de Itabira se precisavam de alguém para serviços administrativos simples. A resposta era quase sempre a mesma. Não estamos contratando. A economia está difícil, talvez no futuro. Mas Rafael não desistia. Em uma tarde, entrou em um pequeno escritório de contabilidade. A proprietária, Dona Beatriz, uma senhora elegante de uns 60 anos, o atendeu pessoalmente. Boa tarde. Meu nome é Rafael e estou procurando emprego para meu pai. Ele é muito organizado, tem experiência com números, trabalhou muitos anos em fábrica no controle de estoque. Dona Beatriz olhou para Rafael com atenção. Quantos anos ele tem? 64. E por que você está procurando emprego para ele, ao invés dele mesmo procurar? Rafael hesitou, mas decidiu ser honesto. Porque ele esteve doente recentemente e ainda está se recuperando. E por quê? Porque eu abandonei meus pais quando eles mais precisaram de mim. Agora estou tentando consertar isso, mas sozinho não consigo dar a eles a vida que merecem. A franqueza de Rafael pareceu tocar Dona Beatriz. Senta aqui, menino. Me conta sua história. Rafael contou tudo. A mudança para São Paulo, o sucesso inicial, a demissão, as dívidas, o isolamento, o abandono dos pais e finalmente a busca e o reencontro. Dona Beatriz ouviu sem interromper. Quando Rafael terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos.
Você sabe, Rafael, meu filho também foi para São Paulo há alguns anos. Conseguiu um emprego bom, casou, teve filhos. No começo ligava sempre. Depois as ligações foram ficando mais espaçadas. Hoje, se eu falar com ele uma vez por mês, é muito. Ela suspirou. Eu entendo sua história porque vivo o outro lado dela, a mãe que foi esquecida. Por isso eu admiro sua coragem de voltar, de reconhecer seus erros, de tentar consertar. Rafael não soube o que dizer. Eu preciso de alguém para organizar arquivos, fazer lançamentos simples no computador, atender telefone. Não pago muito, mas se seu pai quiser, pode começar segunda-feira. 4 horas por dia, das 9 ao meio-dia e da 1 às 2. Pago R$ 800 por mês. Dona Beatriz, a senhora não sabe o quanto isso significa. Só tem uma condição. Ele tem que vir aqui pessoalmente amanhã para uma conversa. Quero conhecer esse homem que criou um filho capaz de tanto arrependimento e tanta luta para se redimir. Ele vem, eu garanto. Rafael saiu do escritório quase correndo. Chegou em casa ofegante e encontrou Antônio sentado no quintal, tomando sol como o médico havia recomendado. Pai, consegui um emprego para o senhor? Antônio levantou-se, surpreso. Como assim, filho? Rafael explicou tudo animadamente. Célia saiu de dentro da casa ao ouvir a empolgação do filho. Meu Deus, Rafael, isso é maravilhoso! Antônio, porém, parecia preocupado. Filho, eu não sei mexer direito com o computador. Faz anos que não trabalho em escritório. A dona do escritório disse que é coisa simples e ela quer conhecer o senhor amanhã. Por favor, pai, aceita essa chance. Antônio olhou para Célia, que assentiu encorajadoramente. Então, olhou para Rafael e sorriu. Tá bom, filho, eu vou. No dia seguinte, Rafael ajudou o pai a se arrumar para a entrevista. Antônio vestiu a roupa mais bonita que tinha, uma calça social um pouco larga demais por causa do peso que perdera e uma camisa que Célia passou com cuidado. Quando chegaram ao escritório de Dona Beatriz, Rafael ficou na recepção enquanto ela conversava com Antônio em sua sala particular. A conversa durou quase 1 hora. Quando saíram, Antônio estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Dona Beatriz sorria. Seu pai começa segunda-feira, Rafael, e eu já adiantei o pagamento da primeira semana para ele. R$ 200. Ela entregou o dinheiro para Antônio, que segurou as notas com as mãos trêmulas. Dona Beatriz, eu prometo que não vou decepcionar a senhora. Eu sei que não vai, seu Antônio. Vejo isso no seu caráter e no filho que o senhor criou. Do lado de fora do escritório, Rafael abraçou o pai. Tô orgulhoso do senhor, pai. Antônio riu entre lágrimas. Eu é que estou orgulhoso de você, meu filho, muito orgulhoso. Com o dinheiro que Antônio recebera adiantado e o que Rafael juntava no bar, eles conseguiram alugar a casinha na Rua das Flores. Era pequena, com apenas 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Mas era deles. Dona Geralda ficou feliz pela nova fase da família, mas triste por perder a companhia. Vocês podem visitar sempre, hein? Já acostumei com vocês aqui. A gente visita sim, Dona Geralda, e muito obrigado por tudo. A senhora salvou meus pais. No sábado, Rafael, com a ajuda de seu Manuel e alguns vizinhos, mobiliou a casa com o básico. Conseguiram uma geladeira usada doada, um fogão de segunda mão que compraram barato, algumas camas e uma mesa com cadeiras. Não era luxo, mas era um lar. Na primeira noite na casa nova, os 3 jantaram juntos na mesa pequena da cozinha. Célia havia feito arroz, feijão e frango ensopado. A comida simples tinha gosto de recomeço. Depois do jantar, sentaram-se na sala. Não tinham televisão ainda, mas isso não importava. Tinham uns aos outros. Rafael, Antônio começou, sua voz ainda fraca, mas firme. Eu nunca te contei sobre meu pai, seu avô. Não, pai. O senhor nunca fala dele. Ele me abandonou quando eu tinha 12 anos. Foi embora com outra mulher e nunca mais voltou. Minha mãe criou a mim e meus 2 irmãos sozinha, trabalhando como lavadeira. Antônio pausou.
as memórias antigas ressurgindo. Eu cresci com muita raiva dele. Jurei que quando tivesse filhos, nunca os abandonaria, e cumpri essa promessa com você e seus irmãos. Eu sei, pai. O senhor sempre foi um pai presente, mas quando você se afastou, quando parou de responder nossas ligações, eu entendi meu pai pela primeira vez na vida. Entendi que às vezes a gente se perde, que às vezes a vida fica pesada demais, e em vez de raiva, eu senti compaixão. Por ele, por você, por todos nós que somos humanos e imperfeitos. Rafael sentiu um nó na garganta. Pai, eu não mereço essa compreensão. Todos merecemos, filho, porque todos erramos. O que importa é o que fazemos depois do erro. Célia segurou a mão dos dois homens. Essa família já sofreu demais. Agora é hora de reconstruir. Juntos. Os três ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio. Era um momento de cura, de perdão, de renovação. Nos dias seguintes, a rotina da família se estabeleceu. Antônio ia para o escritório todas as manhãs, voltava para casa, almoçava com Célia e descansava à tarde. Rafael trabalhava no bar, chegava tarde em casa, mas sempre acordava cedo para tomar café com os pais antes de Antônio sair para o trabalho. Célia conseguiu um trabalho como faxineira em 2 casas, 3 vezes por semana. Não era o que ela sonhara, mas o dinheiro ajudava e ela se sentia útil novamente. Uma noite, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo colega da multinacional em São Paulo. Rafael, cara, finalmente consegui falar com você. Mudou de número? Mudei, sim. Tive uns problemas e, olha, não sei se você está interessado, mas a empresa está abrindo uma vaga na área de logística. Não é o mesmo nível que você tinha antes, mas o salário é razoável e você tem experiência. Quer que eu indique seu nome? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Voltar para São Paulo? Deixar os pais novamente? Eu agradeço muito a indicação, mas eu não posso voltar para São Paulo agora. Meus pais precisam de mim aqui. Entendo, mas se mudar de ideia, me avisa. A vaga vai ficar aberta por uns 15 dias. Rafael desligou o telefone pensativo. Célia, que estava na cozinha e ouvira a conversa, aproximou-se. Era uma proposta de emprego em São Paulo? Era, mãe. E você recusou por nossa causa? Rafael olhou nos olhos da mãe. Recusei, porque aprendi que sucesso profissional não vale nada se a gente perde o que realmente importa. Eu vou reconstruir minha carreira, mas vou fazer isso daqui, perto de vocês. Célia abraçou o filho com força. Você cresceu tanto, meu filho, não em altura, mas em sabedoria. Nos finais de semana, Rafael começou a dar aulas particulares de inglês e informática para complementar a renda. Descobriu que Itabira tinha uma demanda razoável por esse tipo de serviço e que poderia ganhar um dinheiro extra fazendo algo que gostava. 2 meses depois de voltar para Itabira, a vida da família havia mudado completamente. Tinham uma casa, trabalho, comida na mesa todos os dias. Pequenas conquistas que significavam tudo. Uma tarde de domingo, Rafael levou os pais para passear na praça. Compraram picolés e sentaram-se em um banco, observando as crianças brincarem, os casais passeando, a vida acontecendo ao redor. Sabe, Rafael, Antônio disse, eu não trocaria este momento por nada, nem pelos anos que passei na fábrica ganhando bem, nem pela época em que tínhamos aquele apartamento bom em São Paulo. Este momento aqui com você e sua mãe é o que eu mais queria. Rafael sorriu. Eu também, pai. Eu também. Os meses foram passando e a família Santos consolidava sua recuperação. Rafael continuava trabalhando no bar e dando aulas particulares. Conseguira comprar alguns móveis melhores para a casa e até uma televisão pequena. Antônio estava totalmente recuperado da bronquite e se destacava no escritório de Dona Beatriz, que já havia aumentado seu salário 2 vezes. Célia, além das faxinas, começara a fazer bolos e doces para vender, uma habilidade que sempre teve, mas nunca explorara comercialmente. Em uma manhã de sábado, Rafael acordou com o celular tocando.
Era um número de São Paulo que ele não conhecia. Alô? Rafael Santos, aqui é da empresa Techlog Solutions. Recebemos seu currículo através de uma indicação e gostaríamos de marcar uma entrevista com você. Rafael sentou-se na cama confuso. Desculpa, mas eu não enviei currículo para nenhuma empresa em São Paulo. Sabemos, foi seu ex-colega Carlos que nos passou suas informações. Ele trabalha conosco agora e disse que você seria perfeito para uma vaga que temos. Rafael lembrou-se de Carlos, o amigo que lhe dera dinheiro para a passagem de ônibus meses atrás. Que tipo de vaga? Coordenação de logística. Mas tem um detalhe. A vaga é para nossa filial em Belo Horizonte, não em São Paulo. O Carlos nos contou que você está em Minas agora e pensamos que poderia ser interessante. Belo Horizonte ficava a apenas 200 quilômetros de Itabira. Rafael poderia trabalhar lá e voltar para casa nos finais de semana, ou até diariamente se conseguisse se organizar. Eu me interesso, sim. Como seria essa entrevista? Pode ser por videochamada? Amanhã, às 10 da manhã? Pode sim, eu aceito. Depois de desligar, Rafael ficou parado, processando a informação. Seria uma oportunidade de retomar sua carreira sem abandonar os pais. Mas também significaria mudanças, desafios novos. Contou para os pais durante o café da manhã. Filho, você tem que ir nessa entrevista. Antônio disse imediatamente. É uma grande oportunidade, mas se eu passar, vou ter que me dividir entre Belo Horizonte e aqui. Não vou poder estar sempre presente. Célia segurou a mão do filho. Rafael, você já provou para nós e para você mesmo que não vai nos abandonar de novo. A gente está bem agora, estabelecido, com saúde. Você precisa pensar no seu futuro também. Mas e se... Não tem-se, filho? Antônio interrompeu. Você aprendeu a lição. Nós confiamos em você. Vai nessa entrevista e dá o seu melhor. No domingo, Rafael fez a entrevista por vídeo. Conversou com o gerente de recursos humanos e com o diretor da filial de Belo Horizonte. Falou sobre sua experiência, seus objetivos e foi honesto sobre o período difícil que passara. Rafael, por que você saiu da sua última empresa? O diretor perguntou. Fui demitido em um corte de custos e confesso que não lidei bem com isso. Entrei em uma espiral de dívidas e isolamento. Mas esse período também me ensinou muito sobre o que realmente importa na vida. E o que importa? Família, responsabilidade, humildade. Aprendi que sucesso profissional sem base emocional e familiar sólida é vazio. Agora estou pronto para crescer de novo, mas da forma certa. A sinceridade de Rafael pareceu impressionar os entrevistadores. 3 dias depois, recebeu a ligação com a proposta. O salário era bom. Não tão alto quanto o que ganhava na multinacional, mas suficiente para reconstruir sua vida financeira e ainda ajudar os pais. Aceitou a proposta. Começaria em 2 semanas. A notícia se espalhou pela família e pelos amigos em Itabira. Seu Manuel organizou uma pequena festa de despedida no bar, mesmo Rafael garantindo que voltaria todo final de semana. Você é um exemplo, rapaz, seu Manuel disse emocionado. Caiu, mas levantou, e levantou com dignidade. Dona Beatriz também quis se despedir de Rafael pessoalmente. Obrigado por trazer seu pai aqui. Ele é um dos melhores funcionários que já tive. E você, cuide-se em Belo Horizonte, mas não esqueça de onde veio e de quem te ama. No dia de partir para Belo Horizonte, Rafael arrumou uma mala pequena. Alugara um quarto em uma pensão perto da empresa para os dias de semana. Voltaria para Itabira toda sexta à noite e ficaria até domingo à noite com os pais. Célia preparou um café da manhã especial, com todas as comidas que Rafael mais gostava. Antônio ficou mais quieto que o normal, mas Rafael sabia que era emoção contida. Quando chegou a hora de sair, os 3 se abraçaram na porta de casa. Vocês vão ficar bem? Rafael perguntou pela 10ª vez. A gente vai, filho. E você também vai, Célia respondeu, enxugando as lágrimas. Antônio colocou a mão no ombro de Rafael. Vem, filho, conquista Belos Horizonte, mas agora você sabe o caminho de volta para casa e sabe que a gente está sempre aqui.
Rafael entrou no ônibus com o coração apertado, mas cheio de esperança. Olhou pela janela e viu os pais acenando. Acenou de volta até que eles desaparecessem de vista. A jornada para Belo Horizonte foi tranquila. Rafael passou o tempo pensando em tudo o que acontecera nos últimos meses. A queda, a busca, o reencontro, a reconstrução. Era como se tivesse vivido várias vidas em poucos meses. Chegou à pensão no fim da tarde. O quarto era simples, mas confortável. Arrumou suas coisas e ligou para os pais. Cheguei bem, mãe. O quarto é bom. A dona da pensão é gente boa. Que bom, filho. Come direitinho, viu? Não fica pulando refeição, pode deixar. Amo vocês. A gente também te ama. O primeiro dia na Techlog Solutions foi intenso. Rafael foi apresentado à equipe, conheceu os processos da empresa, começou a entender os desafios da posição. Era diferente do que fazia antes, mas empolgante. Nos primeiros meses, Rafael se dedicou intensamente ao trabalho, mas sempre, sem exceção, voltava para Itabira nos finais de semana. Chegava na sexta à noite exausto, mas o sorriso dos pais, quando abriam a porta, valia qualquer cansaço. Aos poucos, começou a subir na empresa. Suas ideias eram ouvidas, seus projetos aprovados. Em 6 meses, recebeu sua primeira promoção. O salário aumentou e ele pôde finalmente quitar as dívidas antigas que ainda o perseguiam. Com o dinheiro extra, Rafael fez questão de melhorar a casa dos pais. Reformou o banheiro que tinha infiltração, pintou as paredes, comprou móveis novos. Antônio resistiu no começo, dizendo que não precisava, mas Rafael insistiu. Pai, deixa eu fazer isso. Não é obrigação, é alegria. Alegria de poder retribuir tudo que vocês fizeram por mim. Um dia, Rafael recebeu uma ligação de Carlos. Rafael, cara, tô ligando para te convidar para meu casamento e também para te agradecer. Agradecer por quê? Por me lembrar do que é importante. Quando você recusou aquela vaga em São Paulo para ficar perto dos seus pais, isso me fez refletir. Eu estava me distanciando da minha família também, focado só em carreira. Mudei isso. E agora estou me casando, e meus pais vão estar lá, graças ao seu exemplo. Rafael sentiu uma emoção profunda. Cara, eu que agradeço. Por tudo, pelo dinheiro emprestado, pela indicação, pela amizade. Então você vem no casamento? Vou sim, e vou levar meus pais comigo. O casamento de Carlos foi em São Paulo, 3 meses depois. Rafael alugou um carro e levou os pais para a capital. Era a primeira vez que voltavam desde que saíram de lá em situação de vulnerabilidade. A cidade estava a mesma, gigante e indiferente. Mas tudo era diferente agora. Eles tinham onde dormir, dinheiro para comer, dignidade restaurada. Na festa de casamento, Carlos fez questão de apresentar Rafael aos outros convidados. Este é o Rafael, o cara que me ensinou que sucesso de verdade é ter coragem de recomeçar quando tudo desmorona. Vários executivos presentes se interessaram pela história de Rafael. Um deles, diretor de uma grande empresa de logística, pediu seu cartão. Estamos sempre procurando gente resiliente, com histórias reais. Se um dia quiser explorar novas oportunidades, me procura. Rafael agradeceu, mas guardou o cartão sem muita atenção. Estava feliz onde estava, perto da família. No caminho de volta para Itabira, já de madrugada, Célia adormeceu no banco de trás. Antônio estava no banco do passageiro, olhando a estrada escura pela janela. Sabe, Rafael, eu nunca te disse isso, mas houve momentos, lá em São Paulo, quando a gente estava passando frio naquele prédio abandonado, que eu pensei em desistir. Pai, mas sua mãe não deixou. Ela dizia, nosso filho vai voltar. Ele está perdido agora, mas ele vai nos encontrar. E ela estava certa. Rafael engoliu o choro para não perder a concentração na estrada. Eu quase não voltei, pai. Quase deixei o medo e o orgulho vencerem. Mas você voltou. E isso fez toda a diferença. Não só para nós, mas para você também. Chegaram em casa quando o sol começava a nascer.
entraram na casinha da Rua das Flores, agora totalmente reformada e aconchegante. Rafael ajudou a mãe a ir para o quarto e depois sentou-se com o pai na sala. Pai, eu preciso te pedir uma coisa. Pode falar, filho. Me perdoa. Por tudo. Por ter abandonado vocês, por ter sido covarde, por ter deixado vocês passarem por tudo aquilo. Antônio segurou o rosto do filho com as duas mãos. Já te perdoei há muito tempo, meu filho. Agora você precisa se perdoar. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Rafael. Chorou como não chorava desde aquela noite na rodoviária do Tietê, mas agora eram lágrimas de libertação, de cura, de recomeço. 1 ano depois de Rafael ter retornado para Itabira e encontrado seus pais, a família Santos celebrava o aniversário de 65 anos de Antônio. Rafael organizou uma festa na casa, convidando todos que os ajudaram durante os momentos difíceis. Dona Geralda estava lá, junto com seu Manuel, Dona Beatriz, o Dr. Paulo, a voluntária que ajudou Rafael em São Paulo e muitos outros. A casa pequena estava lotada de gente, risadas e gratidão. Rafael pediu a atenção de todos e fez um brinde. Quero agradecer a cada pessoa aqui presente. Vocês ajudaram minha família quando eu falhei. Vocês mostraram bondade quando podiam ter virado as costas. Vocês são a prova de que ainda existe humanidade neste mundo. Ele olhou para os pais que estavam abraçados. E quero agradecer aos meus pais por me perdoarem, por acreditarem em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo, por me ensinarem que família não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. Todos brindaram, emocionados. A festa seguiu noite adentro, com música, comida e muita conversa. No final da noite, quando os convidados já haviam ido embora e eles estavam limpando a casa, Célia abraçou Rafael. Sabe qual foi o melhor presente do aniversário do seu pai? Qual, mãe? Ter você aqui, vivo, saudável, feliz. Isso vale mais que qualquer coisa material. Rafael abraçou a mãe e o pai, os três formando um círculo de amor e proteção. Meses depois, Rafael recebeu uma promoção importante na empresa. Agora era gerente regional, com um salário que permitia não apenas sustentar-se bem, mas também garantir conforto aos pais. Ajudou Antônio a se aposentar dignamente e permitiu que Célia parasse com as faxinas e se dedicasse apenas aos doces, que agora vendia em uma pequena loja que Rafael ajudara a montar. A vida não era perfeita, ainda havia contas para pagar, desafios para enfrentar, dias difíceis. Mas era uma vida real, construída sobre bases sólidas de amor, perdão e responsabilidade. Em uma tarde de domingo, Rafael estava sentado na varanda da casa com os pais, tomando café e conversando sobre amenidades. O sol da tarde iluminava a Rua das Flores. Crianças brincavam na calçada. Vizinhos conversavam nas portas. Pai, mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, filho, Célia respondeu. Vocês são felizes? Antônio e Célia trocaram um olhar cúmplice antes de responder. Somos, filho. Muito felizes, Antônio disse. Tivemos momentos difíceis, é verdade. Mas hoje, tendo você aqui, tendo nossa casa, nossa saúde, nossa dignidade, somos muito felizes. E você, Rafael, é feliz? Célia perguntou. Rafael olhou ao redor. A casa simples, mas cheia de amor. Os pais envelhecidos, mas saudáveis. A segunda chance que a vida lhe dera. Sou, mãe, muito feliz, porque aprendi que felicidade não está em ter muito, mas em dar valor ao que se tem. E eu tenho vocês. Os três ficaram ali, na varanda, vendo o sol se pôr sobre Itabira. Uma família que se perdeu, se reencontrou e se reconstruiu. Uma história de falhas e redenção, de abandono e retorno, de desespero e esperança. Rafael pegou o celular e tirou uma foto dos três. Olhou para a imagem e sorriu. Aquela foto não mostraria para ninguém em redes sociais. Não usaria para impressionar desconhecidos. Aquela foto era só dele, para guardar no coração. A foto de uma família que aprendeu que o amor verdadeiro
sobrevive a qualquer tempestade. Naquela noite, antes de dormir, Rafael escreveu em seu diário, um hábito que adquirira durante a reconstrução de sua vida. Hoje completou 1 ano e 3 meses desde que encontrei meus pais abandonados e sozinhos. Foi o dia mais doloroso da minha vida, mas também foi o início da minha verdadeira jornada. Aprendi que homem de verdade não é aquele que nunca cai, mas aquele que tem coragem de se levantar. Que filho de verdade não é aquele que nunca erra, mas aquele que reconhece seus erros e luta para consertá-los. Que família não é perfeita, mas é eterna quando há amor verdadeiro. Hoje eu tenho pouco comparado ao que tinha antes, mas hoje eu tenho tudo, porque tenho o que realmente importa, e isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Rafael fechou o diário e olhou pela janela do quarto. A lua cheia iluminava a cidade tranquila. Em algum lugar, outras famílias também lutavam, também sofriam, também se reerguiam, e ele torcia por cada uma delas. Porque se ele, que havia caído tão baixo, conseguira se levantar, qualquer um podia. Tudo que precisava era coragem para encarar os próprios erros, humildade para pedir perdão e determinação para reconstruir, tijolo por tijolo, o que foi destruído. A vida continuaria trazendo desafios, mas agora Rafael sabia que não enfrentaria sozinho. Tinha seus pais ao lado. Eles tinham a ele, juntos, como sempre deveria ter sido. Se você chegou até aqui nesta história, deixe nos comentários o que mais te tocou. Compartilhe de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias. Histórias reais que tocam o coração e nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Até a próxima.